Nesse grande expediente, eu queria trazer um tema que também já foi abordado aqui nesta manhã, que vai falar sobre a questão das escolas. Só que o que a gente quer trazer, talvez uma abrangência mais social, mais formativa, das coisas que vêm ocorrendo nas escolas, daqui de João Pessoa, Paraíba, Brasil, afora. Queria começar dizendo o seguinte, como diz lá em Josué 1:7, tenha cuidado de obedecer toda a lei, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué 1:8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro, de meditar nela dia e noite. Viu, professor Gabriel? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Lá em Provérbios 1:8 diz assim, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Lá em Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E a gente finaliza, foi até a leitura que eu trouxe agora de manhã, na abertura dos trabalhos, não deixe se enganar. Em Galatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, meus amigos, diante desses trechos bíblicos, são alguns trechos, que talvez a gente possa até trazer para os dias de hoje. Talvez o que nós estamos colhendo seja o que foi plantado para trás. Na nossa época, né, nós vereadores, aqui a idade aí que 40, 50 anos de idade, nós víamos as escolas, os professores, o corpo docente com respeito, com domínio sobre o aluno. Hoje, infelizmente, o professor que quiser ser um pouquinho mais duro, e aí nós temos aqui um vereador, professor Gabriel, homem experiente, maduro, o professor que quiser ser um pouquinho mais duro com o aluno, ele é ameaçado, ele é constrangido, e de repente ele diz, meu filho, qual é a nota que você quer ter? Você quer ter 8, 9 ou 10? 10, beleza, vou lhe dar 10. Sob pena de ser agredido, sob pena de ter seu veículo, sei lá, avariado, né? Tem um dano lá no seu veículo. Enfim, aí nós temos o IBGE. Nós, inclusive, passamos por um censo agora, está se concluindo o censo. O que é o IBGE? O IBGE ele vai mostrar a realidade do país, vereador Guga, em seus vários aspectos, e vai tentar direcionar as políticas públicas do Brasil, né, do país em si. No Brasil, se demonstra, lá no censo de 2010, que 87% do povo brasileiro, ele é cristão. Se é praticante ou não, é outro ponto, mas ele é cristão. E onde é que um público de 87% da sua população, que é cristã, não se adota ou não se pode adotar a Bíblia Sagrada nas escolas? Como é que pode isso? Aonde que já se viu isso? Esses trechos que eu acabei de ler aqui, são todos da Bíblia Sagrada. Não é de outro livro, não. Ora, 87% do povo, ele é cristão. Se é cristão, ele segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Se segue os ensinamentos de Jesus Cristo, é porque está contido na Bíblia. A Bíblia é Deus falando com a humanidade. É Deus falando com o povo. Como é que nós não podemos adotar a Bíblia Sagrada dentro das escolas? É uma pergunta. Mas se adota a Bíblia Sagrada nos presídios. Olha que coisa. Olha que contradição. Nós temos, você pode ir, qualquer igreja católica, evangélica, pode ir num presídio, falar com o diretor e dizer assim, meu amigo, quando é que vocês vêm para cá? Quando é que vocês vêm para cá? Porque há
há uma necessidade, há uma demanda, e as igrejas estão nos presídios falando da Bíblia. Mas nas escolas não podem. Nas escolas há uma resistência, há uma dificuldade para que isso aconteça. Então, quem é que dificulta? É a lei que dificulta? Ou são aquelas autoridades que vão interpretar a lei ao seu modo? As autoridades estão preocupadas. Então isso, veja, estou falando isso aqui para falar nas escolas, para falar nas violências, para falar no que o vereador Milanês colocou aqui logo cedo, né, de uma mini Cracolândia. Eu estou falando isso aqui porque a Bíblia ela embasa a vida de qualquer pessoa. Ela dá direção à vida de qualquer pessoa. Agora, é preciso as pessoas conhecerem. E as autoridades que dificultam, que põem obstáculos, que não pode, o Estado é laico e uma série de coisas, mas aí a gente está pagando o preço. Nós estamos pagando o preço, a sociedade está pagando um preço e um preço alto. Preço alto. Não, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele colherá. A Bíblia é muito clara. As autoridades parecem não conhecer os problemas sociais do nosso Brasil, parecem não conhecer. Parece não conhecer uma realidade que eu conheci domingo, em um bairro aqui da cidade, onde uma mãe de 27 anos com 4 filhos, e não se consegue com facilidade fazer uma laqueadura. Então solta os meninos na rua. E aí os resultados, nem precisa avançar muito, os resultados nós estamos vendo. Imagine o Brasil nesse tom que vai, nessa pegada que vai há 10 anos. Imagina. Hoje as pessoas têm medo de sair de casa. As pessoas abrem o portão, olham para um lado, olham para o outro, e dá para ir ali na padaria comprar um pão. Mas a tendência é essa, no nível que vai. Então, as autoridades parecem não enxergar ou não conhecerem os problemas da sociedade, do nosso país. Aí, para finalizar, e aí eu já vou finalizar, eu estou vendo o tempo. Aí, para finalizar, a gente tem professor, doutor, advogado Odon Bezerra, um STJ que o ano passado proibiu, diz que é ilegal, um policial, pasmem, um policial abordar alguém por achar que aquela pessoa está com droga ou está em uma atitude suspeita. Então o policial não pode mais abordar. É cruzar os braços. É cruzar os braços. Vai chegar o ponto, vereador Carlão, que a sociedade vai dizer assim: policial, por favor, aborde. Por favor, faça uma revista. Porque do jeito que vai, o policial vai cruzar os braços e não tem quem segure. Porque a última barreira da sociedade e da marginalidade, dos homens de bem e do mal, é a polícia que está ali no meio, segurando todo esse tranco. Aí o STJ tem uma decisão que é ilegal. E sob pena do policial ainda responder o processo por abuso de autoridade. Aí tenha paciência. E quando o policial responde qualquer processo, está aqui Tarcísio Jardim, que é policial. Quando o policial responde qualquer processo por um abuso, por um cometimento culposo que ele tenha cometido, ele vai pagar do bolso o advogado. Não é o Estado que vai bancar, não, porque a gente sabe. Então, meu amigo, é difícil querer responsabilizar a polícia nessas causas sociais, querer que o policial na escola, ele vai resolver o problema. No final das contas, chama-se a polícia para resolver os problemas sociais. E a polícia está apenas cumprindo um papel nos seus efeitos, porque as causas, elas são outras, os problemas sociais são outros, e o problema é muito mais embaixo do que se pensa. Eram essas minhas colocações. Coronel. Muito obrigado.